Você sente que você se decepciona muito com as pessoas? Às vezes você pensa, nossa, como que fulano foi capaz de fazer isso? Como é que fizeram isso comigo? Como é que eu não percebi isso? Ou às vezes você tem aquele pensamento de, nossa, o mundo tá realmente perdido. Olha isso, como é que pode? E você fica triste, fica meio indignada? Então esse vídeo vai te ajudar. Eu sou a Letícia Fagundes e seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu já quero começar esse vídeo dando um estaralinho aí em você, que é o quê? Muitas vezes, gente, essa sensação que a gente tem de a pessoa deveria ter feito aquilo, a pessoa não deveria fazer, a pessoa deveria agir assim, a pessoa tá errada. Muitas vezes não é a gente falando, muitas vezes é o nosso ego. O nosso ego que acha o que a pessoa deveria fazer, o nosso ego que acha que o que a gente pensa é certo. E na realidade, a gente ainda tem uma inteligência, uma consciência muito limitada. A gente não é donos da verdade, a gente não tem como olhar pro outro e falar o que é melhor pro outro, porque a gente muitas vezes nem sabe a realidade que o outro tá vivendo, o que o outro já passou, o que o outro tá sentindo ou deixando de sentir, entende? Então, o que acontece? A gente olhar pro outro e apontar o dedo sem saber das feridas dele, sem saber das ferramentas dele, sem saber do que ele realmente passa, do que ele realmente pensa, do que ele realmente sente, muitas vezes é o nosso ego. É o nosso ego achando que a gente tem que ter controle sobre o outro, ou o nosso ego achando que a gente tem razão, que a gente sabe o que é melhor pro outro. Então, a melhor forma, na minha visão, de lidar com isso é quando a gente começar a pensar no que o outro deveria fazer, na forma como o outro deveria agir, em como o outro deveria responder, ou enfim. Quando a gente pensar no outro, volta pra gente. Volta pro que a gente pode fazer, volta pras coisas que a gente tem pra fazer, volta pras responsabilidades que a gente tem, volta pra função que a gente tem, volta pra aquilo que a gente tem controle, pra mudança que a gente pode gerar. Então, ao invés de querer ficar mudando o outro, querer ficar ensinando o outro, o que eu posso aprender, o que eu posso mudar, como que eu posso melhorar, entende? E outra coisa, eu também queria dar outro estralinho aí em você, que é o quê? Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a gente não é escrava dos nossos pensamentos. Então eu vejo muita gente falando, eu crio muita expectativa e não sei como parar. Muitas vezes você pode parar como? A hora que você perceber que tá criando expectativa, respira fundo e interrompe o seu pensamento. Interrompe aquela linha de pensamentos. Você não é escrava do que você pensa. Você não é escrava dos seus pensamentos. Você não é escrava das suas sensações. Então, quando você perceber que tá ali pensando, que tá ali realmente criando expectativa, que tá pensando como que o outro deveria agir, como que o outro deveria responder, o que o outro pode fazer, o presente que o outro pode te dar, a surpresa que o outro pode fazer, como você entende que aquilo não tá no seu controle, que aquilo só diz respeito ao outro, que só o outro pode fazer algo em relação àquilo, que não tá no seu controle, que não depende de você e que você ficar pensando naquilo só vai te fazer gastar energia, aí você faz o quê? Interrompe essa linha de pensamento. Fecha os olhos, respira fundo e fala, pensa, né? O que eu posso fazer agora por mim? O que tá ali no meu planner? O que tá ali na minha agenda? Quais são as coisas que eu tenho que fazer? Quais são as coisas que eu tenho que dar conta? No que eu posso focar agora que vai realmente me trazer um resultado bom? Será que eu posso tomar um banho? Será que eu posso cuidar do meu cabelo? Será que eu posso adiantar alguma coisa no trabalho? Será que eu posso estudar sobre algo? Então, ao invés de você ficar ali alimentando aquele pensamento sobre o outro, o que o outro deveria fazer, ou criando expectativas, ou pensando lá no seu futuro com aquele cara que você acabou de conhecer que nem demonstrou que realmente quer ter um futuro com você, você volta pro presente, você respira fundo e se fala, o que eu posso fazer agora? O que tá ao meu controle agora? Como que eu posso melhorar agora? Como que eu posso ser mais eu mesma agora? Como que eu posso aumentar minha confiança? Como que eu posso progredir nos meus planos aí, nas minhas tarefas, enfim. Então, a minha principal dica para que você pare de criar expectativa com o outro, de se distrair com outras pessoas, de ficar ali pensando o que eles deveriam fazer, de ficar ali julgando, é o quê? Volte para si mesma. Quando você perceber que você tá naquela linha de pensamento, você respira fundo, interrompe esse pensamento e volta para você. Pensa, carrega essa frase com você. O que eu posso fazer por mim mesma hoje? O que eu posso fazer por mim mesma hoje? Não ficar pensando no que o outro deveria ou não deveria, nas expectativas, em como deveria ser, em como poderia acontecer lá no futuro, ficando ansiosa, criando ali um monte de expectativa, um monte de historinha na sua cabeça, querendo que o futuro chegue logo, ou pensando lá no passado, no que aconteceu, no que deixou de acontecer. Ao invés disso, volta aqui, O que eu posso fazer por mim mesma hoje? O que eu posso fazer por mim mesma hoje? As 3 principais consciências, digamos assim, que eu queria despertar, ajudar a despertar em você nesse vídeo é, primeiro, muitas vezes aquela falsa sensação de que a gente sabe o que é melhor pro outro, de que o outro deveria fazer tal coisa ou não, é só o nosso ego falando, não somos nós realmente, é só o nosso ego ali gritando mais alto. Segundo, a gente não é escrava dos nossos pensamentos, então a gente pode sim entender a linha de pensamento que a gente tá tendo e parar, romper com essa linha, a gente não precisa ficar ali alimentando aquele pensamento. E em terceiro lugar, você, quando perceber que tá pensando demais nos outros, pensando demais no futuro, pensando demais no passado, esperando, criando expectativa, como poderia ser, como foi, como deveria, fecha os olhos e pensa, o que eu posso fazer por mim mesma hoje?
tá certo? Eu realmente acredito muito nessa dica. Eu acho que você entender que muitas vezes é o seu ego falando e não você. Muitas vezes a gente não é dona da verdade, então a gente não sabe realmente o que é melhor pro outro. Criar expectativas que envolvem outras pessoas só vai te trazer frustração na maioria das vezes, porque na maioria das vezes a pessoa não vai suprir essas expectativas, até porque a pessoa não tem obrigação nenhuma de suprir essas expectativas, mas você vai ficar ali gastando a sua energia mental, gastando o seu tempo pensando no outro, ao invés de estar plantando na sua vida, ao invés de estar colhendo os resultados do que você plantou, ao invés de estar se melhorando como pessoa, se sentindo melhor, fazendo coisas que vão te ajudar, você tá só ali pensando nos outros, certo? Tá só ali pensando no que poderia ser, em como que vai acontecer ou não, em como que deveria ter acontecido, e isso gasta a sua energia, gasta seu tempo, gasta a sua disposição e não te faz colher nada de bom. Então, interrompe seu ciclo de pensamentos ali, volta pra você e pensa, o que eu posso fazer por mim mesma hoje? Lá no meu Instagram, que é @lefagundesblog, eu também sempre dou essas dicas, eu falo muito com vocês nos stories, respondo direct, respondo comentários. Toda semana eu abro caixinha de perguntas pra responder vocês, pra ajudar vocês, enfim, eu tô sempre por lá, então se você tem interesse em me acompanhar mais de pertinho e ter aqui esses bate-papos mais leves e que ao mesmo tempo te ajudam, me segue lá no Instagram. Também, se você gostou desse vídeo, claro, clique em gostei pra mim e comenta aqui embaixo, a opinião de vocês é muito importante pra mim, quero muito saber. E é isso. Um beijo enorme, tchau!